Olá! Houve um tempo em que a medicina tratava os doentes enquanto considerava haver possibilidade de cura. E quando se esgotavam todos os recursos terapêuticos, o doente era liberado para que o leito fosse ocupado por outro, com chance de sobrevida. Infelizmente, na maioria dos casos, essas pessoas morriam desassistidas, em meio a muito sofrimento. Recentemente, a medicina resolveu assumir o compromisso de que o tratamento só termina com a alta ou a morte do paciente, quer ele esteja em casa ou no hospital. Essa nova concepção de atendimento fez surgir a atuação em cuidados paliativos, que tem o objetivo de dar apoio social, espiritual, conforto e alívio da dor e do sofrimento, visando melhorar a qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares. Para conversarmos sobre o tema, convidamos a coordenadora do curso de aperfeiçoamento em cuidados paliativos da Fundação Unimed, professora Ana Paula Clemente. Bem-vinda ao programa, professora. Obrigada, Júlia, pelo convite, pela iniciativa da gente estar gravando esse programa. Qual que é a importância dessa humanização no tratamento que a medicina vem buscando com os cuidados paliativos? Hoje, a medicina ela tem uma outra forma de cuidado com o paciente. Antes, a gente trabalhava a questão da doença. Hoje, a gente pensa muito mais no doente, né, que é uma visão mais holística, é um ser integral. Você precisa dar o conforto, em termos de biopsicossocial. Se a gente for trabalhar nesse sentido, a dor ela vai ter um medicamento. Agora, e o sofrimento? Para o sofrimento, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar trabalhar com essas pessoas questões que são importantes para ela. Por exemplo, o resgate da sua dignidade, o respeito à sua autonomia. Quantas vezes o paciente nunca se viu despido na frente nem de um familiar e ali no leito de UTI ele está totalmente despido? Que situação constrangedora. Ninguém gosta de passar por isso. Então esse resgate da dignidade, independente, independente, sem autonomia, dependendo das pessoas para fazer qualquer coisa, o próprio banho. Então o que a gente tenta com esse programa de cuidados paliativos? Melhorar cada vez mais a qualidade de vida desse paciente enquanto vida ele tiver. Independente se forem 5 minutos ou 1 ano, 5 anos. Nós sabemos que a morte é um processo natural da vida. Todos nós vamos morrer. Mas em casos de doenças terminais, a família já vai se preparando, tem esse tempo para se preparar para essa morte anunciada. Mas quando acontece uma tragédia, como foi em Santa Maria, por exemplo, há sempre um choque. Como que os cuidados paliativos são estabelecidos em cada uma dessas situações? Na verdade, ninguém está preparado para morrer. Se você me perguntar hoje, você quer morrer? Eu falo, não, ainda tem muita coisa para fazer. E tenho certeza que você diria a mesma coisa. Na verdade, quando você está acompanhando um paciente em estado terminal, você já vai se preparando. As fases do luto, que a gente chama, elas já foram acontecendo ao longo daquele período que você estava percebendo que algo estava sendo deteriorado. Então, o que acontece? Você fica com muita raiva, você nega aquela situação, você fala justo comigo, por que comigo, como comigo, eu sempre fui tão bom. E aí você vai vivendo essas fases do luto, que Elizabeth Kubler-Ross trabalha muito bem, que é uma tanatóloga, ao longo desse processo. Quando acontecem as grandes tragédias, como você citou, a gente não tem muito tempo para isso. Principalmente quando a gente fala de pessoas muito jovens, ou crianças, ou recém-nascidos. As pessoas não estão preparadas. Uma morte súbita, por exemplo, um infarto fulminante, as pessoas não estavam preparadas, um acidente de carro, as pessoas não estavam preparadas para aquilo. Então é muito importante que as pessoas vivenciem essa fase do luto. No primeiro momento vai haver sim uma negação, uma revolta, uma raiva, uma possibilidade de barganhar. Puxa, se você trouxer a saúde de volta, quem sabe eu posso fazer isso ou aquilo. Mas, na verdade, são formas que a pessoa tem que ela mesma vai ter que encontrar para lidar com essa tragédia. Vai ser diferente para mim, vai ser diferente para você. E eu não preciso ficar chorando, eu não preciso ficar mostrando para as pessoas que eu estou triste. Mas eu preciso o quê? Reconhecer que daqui para frente vai ser diferente.
vai ser uma vida que vai continuar sem aquela pessoa. Então eu tenho que achar outros caminhos, outras formas de viver. Algumas pessoas até falam de sobreviver. Mas como perceber que o luto não se tornou uma depressão? A depressão, ela é uma doença, né? Algumas pessoas falam, a depressão é frescura. Não, depressão é doença. Ela precisa de um acompanhamento, ela precisa que a pessoa vá a um psiquiatra, muitas vezes precisa ser medicamentoso, né? Passar o medicamento, a pessoa precisa fazer os horários para que ela possa sair daquela depressão e tomar gosto pela vida. É diferente de você ficar triste. Eu fico triste quando né? Todos vamos ficar tristes quando perde alguém na sua família. Mas isso não pode virar uma depressão. Então as pessoas precisam ter muito cuidado e perceber até onde é o limite da tristeza e a partir daí procurar uma ajuda. Que não é vergonha nenhuma, você deve sim procurar ajuda. É possível nos prepararmos psicologicamente para a morte? Júlia, eu acredito muito que quando a gente começa a falar da morte, ou a dizer aquilo que eu quero ou aquilo que eu não quero que seja feita comigo, por exemplo, transplante de órgãos. Nós temos uma legislação sobre transplante de órgãos e doação desses órgãos. Só que o meu familiar, ele tem que saber que eu quero ser doadora, porque é ele que na hora da minha morte vai autorizar o transplante de órgãos, né? A doação. E aí, se eu não converso sobre a morte, se eu não falo que eu quero ser doadora, o meu familiar ele não vai ter condição de fazer a minha vontade, porque ele não sabe disso. As pessoas precisam fazer dessas questões conversas do almoço de família no domingo. Ai, que coisa chata, tenho tanta coisa legal para conversar. Mas não seria legal também se você pudesse ter as suas vontades atendidas? Se você conversasse sobre essas questões? Seria importante. Qual que é a estrutura básica necessária em uma instituição de saúde para a implementação dos cuidados paliativos? Júlia, é até interessante eu te responder essa questão, porque não precisa de nada. Precisa de boa vontade, precisa de você querer bem ao outro. Você se amar para que você possa amar o outro. Que os cuidados paliativos são essa expressão do amor, né? Do cuidado, do respeito, da compaixão. São questões que estão tão assim, esquecidas na nossa sociedade, né? Solidariedade, carinho, é isso. Quer dizer, se o médico, se o enfermeiro, o biólogo, o psicólogo, o assistente social, o terapeuta, se eles lembrarem que somos seres humanos, somos pessoas, né? Todos ali somos iguais, eu acredito que você não precisa de nada. A estrutura está pronta, basta querer fazer. Aí você faz a diferença. A Fundação Unimed possui no portfólio o curso de aperfeiçoamento em cuidados paliativos que foi desenvolvido por você em parceria com a instituição. Eu gostaria que você me contasse um pouco sobre esse curso. Carga horária, objetivos, público-alvo. Júlia, esse curso é realmente a minha paixão. Quando eu idealizei esse curso, foi uma questão muito pessoal mesmo. Eu vi a dificuldade das pessoas de entender um pouco o que eram os cuidados paliativos e a importância dos cuidados paliativos nas instituições hospitalares. Percebendo que as pessoas tinham muito medo, e quando eu fiz o meu mestrado em bioética, as discussões eram muito voltadas para essa questão da morte, do morrer, eu percebi que precisava, era urgente, que alguém começasse a discutir essas questões de uma forma... Desmistificar a morte. Desmistificar a morte e, além disso, tratar como uma coisa natural. Quando as pessoas começam a ter muito medo, isso vira tabu, sabe? Fica aquela coisa que ninguém quer conversar sobre isso. Então, quando eu idealizei esse projeto, eu já pensava numa coisa multiprofissional, aonde o corpo docente seria de várias profissões. Nós temos médicos, enfermeiros, psicólogos, temos gente da área de gestão. Às vezes a pessoa fala, puxa, mas o que isso tem a ver com cuidado paliativo? Nossa, a alocação de recursos hoje é imprescindível você ter alguém que entenda dessas questões que são os cuidados paliativos. Você vai deixar alguém na terapia intensiva que não tem possibilidade terapêutica, sendo que outra pessoa necessita desse cuidado? Então a intenção do curso era que tanto os alunos quanto o corpo docente pudessem socializar essas experiências. Então existem várias pessoas que nem sabem o que são cuidados paliativos.
o que são esses cuidados paliativos? Como é que eu vou trabalhar com os cuidados paliativos? E para responder esses questionamentos, eu montei o projeto pedagógico do curso. Então esse curso ele tem 120 horas, é uma carga horária pequena, para o tanto de coisa que a gente tem para conversar. Mas é uma carga horária que vai dar um gostinho de quero mais. A pessoa ela vai entender qual é a filosofia do cuidado paliativo, quais são os tratamentos, quais são as condições que ela vai ter que ter com uma UTI geral, uma UTI pediátrica, o atendimento domiciliar desse paciente que já não tem mais possibilidade terapêutica. Então, o que a gente faz com esse curso? A gente forma multiplicadores. A ideia é que cada pessoa que participe do curso possa ser um multiplicador, que ele possa levar para o hospital onde ele trabalha a filosofia de cuidados paliativos e lá seja criada uma comissão de cuidados paliativos, onde outras pessoas também vão passar a tratar de forma cuidadosa. Se você quiser se informar mais sobre o curso de aperfeiçoamento Cuidados Paliativos, entre em contato com a Fundação Unimed pelo 0800 70 21 301. Muito obrigada pela entrevista, professora. Eu agradeço, espero ter contribuído um pouquinho para desmistificar essa questão em torno da morte. Curta a Fundação Unimed no Facebook e acompanhe os próximos programas. Até lá!